Santo, 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 tu és poderoso, grande, tu és honrado, adorado, tu és engrandecido nesse lugar. Estou alegre por ver meus irmãos aqui nesse lugar, mas o mais importante aqui nesse lugar é a tua presença que eu estou sentindo nesse lugar. Eu não sei se você está sentindo, mas é nítido a presença dele nesse lugar. Será que você pode adorar ele mais um pouco? Você pode ficar sentado no seu lugar aí. Você pode encurvar a sua cabeça. Você pode deixar ele te tocar aí. Porque eu sinto a presença dele nesse lugar. Ele vai renovar as tuas forças essa noite. Você vai sair daqui essa noite diferente. Ele tem um propósito na sua vida. Foi Ele que te trouxe aqui essa noite. Deixa Ele te tocar essa noite. Deixa Ele falar contigo essa noite. Não volte para casa do mesmo jeito. Você está num ambiente de adoração. Hoje é o primeiro dia da semana e as primícias que você está dando é para Ele. O louvor é para Ele, a adoração é para Ele. O altar é dele, o pregador é dele, o ministério de louvor é dele. Ele só quer fazer morada no teu coração essa noite. Ele só quer ter um espaço no teu coração. Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua vida. É Ele que faz, é Ele que restaura, é Ele que salva, é Ele que liberta, é Ele que cura. Você pode ter chegado aqui com a dor, você pode ter chegado aqui com a angústia no seu coração, mas Ele pode tirar. A dor Ele pode tirar, a enfermidade Ele pode tirar. Deixa Ele te visitar essa noite. Eu sinto a presença dEle nesse lugar. Seja bem-vindo, Papai, a esse lugar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Esse lugar é teu, esse ambiente é teu. Essas vidas são tuas. Tudo é teu. Espírito Santo, começa a tocar nesses corações. Começa a lançar fora a ansiedade. Lança fora a depressão. Lança fora a dor. Lança fora a angústia. Lança fora o medo. Lança fora, Senhor. Lança fora. Começa a tocar nesses corações. Começa a avivar a tua obra, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Ele tem liberdade. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito Coloque a de mão no seu Deus. coração. Tens liberdade aqui, Começa a falar com Espírito Ele. Santo, Espírito Santo. Diga que teu coração é Tens dele. liberdade aqui, Espírito de Abre Deus, o coração pra Ele. Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Alamanai, choramai, semanai, choramai.
minhas testemunhas. Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. O Espírito Santo de Deus, ele veio te convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo veio te ensinar, ele veio te guiar. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz que aquele que clama a mim, ele responde, e ele anuncia coisas grandes e firmes que não sabe. Ama Ele, ora a Ele, exalte a Ele, cultue a Ele, celebra a Ele, engrandeça o nome dEle. Chama Ele de papai, chama Ele de meu amor. Fala. O que Ele quer mais é ter intimidade contigo. Aleluia. Louvado seja Deus. Obrigado, papai, pela tua presença. O que seria de nós sem ela? O que seria desse ambiente sem tua presença? O que seria dessas vidas sem tua presença? Nós somos atraídos pela tua presença, Senhor. Oh, papai, eu não quero sair um milésimo de segundo da tua presença, porque tu és tu, é tudo que eu tenho. O apóstolo Pedro disse: para onde nós iremos, Senhor, se só tu tem a palavra de vida eterna? Então, para onde nós iremos se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Só o Senhor tem, só o Senhor tem, só o Senhor tem. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Seja feita a tua vontade. Primeiro dia da semana e nós estamos aqui e não queremos voltar para casa do mesmo jeito. Nós queremos transportar a tua presença. Nós queremos que o Senhor rasgue o céu nesse lugar. O véu que foi rasgado de cima a baixo. Oh, Senhor, nos deu acesso à tua presença. Então fala essa noite com teus servos, fala com as tuas servas, ministra os nossos corações. Oh, Espírito de súplicas, Espírito da verdade, meu Paracletos, seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, nós te louvamos, te adoramos em nome de Jesus. Eu te amo, papai. Eu te amo, Jeová Rafa, Jeová Direi, Jeová Nissi. Tu és o meu escudo, tu és a minha fortaleza, tu és o meu socorro presente. Tu és a minha bandeira, tu és o meu lugar forte. Tu és a confirmação da minha salvação. Tu és o meu alto refúgio, tu és a minha fortaleza, socorro presente. Oh, Deus. Grandioso és tu, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Você pode dar um glória a Deus. Alamai chora, badache, labracho. Alamai chora, badache. Aleluia. Quem sentiu a presença dele, quem está sentindo. Você sentiu a presença dele, ele não quer só te tocar, ele quer falar contigo essa noite. Ele quer falar através da palavra, através da mensagem. Aleluia. Provérbio 4:23 diz que tudo que deve guardar, guarda teu coração, porque deles procede a saída da vida. Por isso que eu peço
peço para você colocar a mão no seu coração, porque é aí que Ele fala, é aí que Ele quer fazer morada. Ele quer fazer morada no teu coração. Aleluia. Teu coração não é do teu esposo, não é da tua esposa, o coração é dele. A Bíblia diz: aquele que ama pai, mãe, esposa, filho, mais do que a ele, não é digno dele. Ele não quer estar em segundo, terceiro, quarto lugar. Ele quer estar em primeiro lugar. Jesus, quando passa em Betânia, passa na casa de Maria e de Marta. Ali Marta fica aos pés do Senhor e entendendo e dizendo: prioridade é Ele aqui. Os pratos eu lavo depois, a casa eu varro depois, a comida eu faço depois. Prioridade é Ele. Tem muitas pessoas, hoje é o primeiro dia da semana, e o primeiro dia da semana, o melhor lugar para você estar é na casa do papai. Porque quando você decide o primeiro dia da semana vir para a casa do papai, é sinal que a sua semana será cheia, abençoada, cheia da presença do Senhor. Porque o primeiro dia da semana, você escolheu estar aqui na presença dEle. Você não pode ver, mas você pode sentir. Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção das coisas que se esperam. Isso é, você não pode ver, mas você pode sentir. Você pode sentir a presença dEle. Aleluia. Todo ambiente que Ele está, o ambiente é mudado e transformado pela presença do Senhor. Você não veio aqui porque você vinha ouvir o pastor José pregando. Você veio aqui porque você quer ouvir a voz dEle. Você veio aqui não para adorar o pastor José, você veio aqui para adorar Ele, exaltar a Ele, cultuar Ele, celebrar Ele. Apenas eu sou um instrumento usado por Deus para ministrar o teu coração. Mas todo louvor e toda adoração, toda honra, toda glória é dada a Ele. A honra é dEle, a glória é dEle. O poder é dEle, a unção é dEle. Tudo é dEle. Tudo é dEle, para Ele são todas as coisas. Pois eu estou certo que nem a morte, que nem a vida, que nem os anjos, que nem os principados, que nem as potestades, que nem o presente, que nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura nenhuma nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode separar você do amor de Deus. Nada pode separar você do amor de Deus. Não sei se você está entendendo. Nada pode separar você do amor de Deus, porque você foi comprado com preço alto, preço de sangue. Você foi comprado por um preço alto, preço de sangue. A Bíblia diz que Ele doou, Ele deu, Ele entregou, Ele doou, Ele entregou. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele doou por você. Você é precioso para Ele. Por mais que a sua família olhe para você e ache que você não é precioso, não é preciosa, mas o Papai do céu olha lá do céu e vê e sabe que você é precioso. A Bíblia diz que você tem mais valor para Deus do que o mundo todo. Você tem mais valor para Deus do que o mundo todo. Você é precioso. A Bíblia diz que você é a menina dos olhos dele. Ei, você é a menina dos olhos dele. A Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Olhe para esse irmão que está do seu lado. Esse irmão lindo, maravilhoso, cheiroso. Aí você diz: pastor, você não sabe quem é o irmão que está do meu lado aqui. O senhor não está vendo direito, não. Pode ser o que for, irmão, mas a Bíblia diz que ele é a imagem e semelhança de Deus. Então ele é lindo, maravilhoso. Nós somos a imagem e semelhança dele. Por isso que o diabo ele quer tanto destruir eu e você, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ele não tem mais jeito, ele não tem mais salvação, ele não vai mais morar no céu. E nós tomamos esse lugar do céu dele. E a Bíblia diz que quem é de Deus o maligno não toca. 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 Quem é de Deus o maligno não toca.
Ei, diabo, escuta aqui. Ei, diabo, escuta aqui. Nós não devemos nenhum bombom a ti. Nós fomos salvos, nós somos lavados, nós somos redimidos com o sangue do Cordeiro. Alamaixô, rabaixê, labraixô. Alamaixê, rabaixô, labraixê. Sopra, Senhor, teu Espírito. Sopra do teu Espírito. Alamaixô, rabaixê. Aleluia. Alamaixê. Você vem cheio da casa do Senhor. Você vem cheio de Deus da casa, da sua casa. Você vem cheio de Deus da sua casa. Você precisa entender isso. 3 cultos na semana, Ele não deixa você cheio. Um dia tem 7 dias a semana. 3 cultos não é essencial para deixar você ser cheio da presença do Senhor. Fica 4 dias para você adorar, para você louvar, para você ler a Bíblia, para você se encher. Quando você vir aqui para o culto, você já tem de vir cheio, porque aqui você vai transbordar da presença do Senhor. Você tem de vir cheio, você tem de buscar, adorar, louvar o Senhor. Jesus, Ele tem muitas coisas para fazer, pregava o Evangelho o dia todo, fazia muitas coisas, mas quando chegava o horário mais precioso para Ele orar, para Ele buscar a presença do Senhor, Ele deixava tudo e ia adorar, ia louvar, ia orar ao Senhor. Se você está priorizando outras coisas e não está orando, e não está buscando, e não está lendo a Bíblia, você não vai ser cheio. Você precisa ser cheio. A Bíblia diz lá em Efésios: não se embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Você tem que ser cheio do Espírito. Você tem que ser cheio do Espírito. Onde você chegar, o ambiente tem de mudar, a casa tem de mudar, os demônios tem de correr. A Bíblia diz que quando a luz chega, as trevas se dissipam. Você tem de andar cheio, transbordado da presença do Senhor. Você tem de andar e as pessoas dizem assim: rapaz, quando esse irmão fala é diferente. Quando esse irmão chega, o local muda, o ambiente muda. Não é a tua presença, é a presença do Senhor na sua vida. O que vai transformar os ambientes onde você estuda, onde você trabalha, é a presença do Senhor na sua vida. Você precisa entender e compreender que você tem de levar Ele para o trabalho. Você precisa entender que você tem de levar Ele para o colégio. Você tem de levar Ele para onde você for. Você tem de levar Ele. Alamaixô, rabadaxê. Alamaixô, rabadaxê. Alamanaxô. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Mateus 14, 22. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Quem já achou, diga aleluia. Assim seja. Amacho. Quem não achou, diga me ajude. Ou misericórdia. Ou cutuca esse irmão aí, pede uma Bíblia a ele que você não tem ainda. Ou profetiza que você vai dar uma Bíblia a ele, ou não tem uma Bíblia do seu lado. Aleluia. Oh, presença maravilhosa. Essa presença que te atrai para esse lugar. É essa presença que atrai você para esse lugar. Você não está aqui porque recebeu um convite, não. Você está aqui porque apenas essa pessoa foi um instrumento usado por Deus, porque Deus saberia que você estaria aqui.
Filipenses 1,6 diz que a boa obra que Ele começou na tua vida, Ele vai aperfeiçoar até a vinda do Senhor. Ei, eu não sei se você está entendendo, mas a obra que Ele começou na tua vida, Ele vai aperfeiçoar até a vinda do Senhor. Ei, a obra que Ele começou na tua vida não vai ficar pela metade. Não foi você que escolheu Ele, foi Ele que te escolheu. Não foi eu que escolhi Ele, foi Ele que me escolheu, Ele que me chamou. Ele me chamou lá no meio da prostituição, no meio da mentira, no meio do engano. E quando Ele chama, Ele não erra. Porque se for eu que for escolher você, pode ser que eu vá errar. Se for você que vai escolher seu futuro esposo, pode ser que você vai errar. Pode ser você que vai escolher sua futura esposa, pode ser que você erre. Mas quando Ele escolhe, quando Ele te direciona, quando Ele fala, quando Ele manda, quando Ele chama, quando Ele cuida, lá mais show. Quando é Ele, irmão, não tem como dar errado. Papai está falando contigo essa noite. Lá mais show. Teve pessoas aqui que já passou por várias pessoas, mas todas escolhidas pela carne. Mas escuta o que o papai está te dizendo aqui. Quando Ele escolhe é diferente. Quando Ele escolhe a pessoa para ti é diferente. Porque quando Ele escolhe, Ele não erra. As que tu tiveram, as que tu teve, foi da carne. As que tu recebeu foi terrena, as que Ele quer te dar espiritual. Deixa Ele escolher por você. Deixa Ele escolher tua varoa. Deixa Ele escolher teu varão. Ei, varão, deixa Ele escolher tua varoa. Lá macho. Vamos lá. Lá macho. Já é 7 horas, 7h04. O tempo ficou curto. Quem me dá mais 5 minutos aqui, levanta sua mão aí, por favor. Baixa a mão não. Baixa a mão não. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Hoje nós vamos até meia-noite, viu? Segura a tua palavra, viu? Vocês me deram 5 minutos porque quiseram. Então não vão se reclamar porque vai chegar tarde em casa, não. O melhor lugar de nós estar, irmão, é na casa dele. Se nós escutamos o Senhor 1 hora é pouco, 2 horas é pouco, 3 horas é pouco. Os novos cristãos passavam praticamente quase o dia na igreja. Ele ia 3 vezes por dia. E muitas vezes você sai aí no horário domingo, 6 horas, primeiro dia da semana, e às vezes você fica olhando, rapaz, o louvor está demorando, o pregador está demorando, e o culto está demorando, o culto terminou tarde. Ei, irmão, o melhor tempo, o melhor lugar de você estar é na casa do papai. O melhor lugar de você estar recebendo, como Maria estava recebendo. Aleluia. Então 1 hora é pouco, 2 horas é pouco, 3 horas, porque o dia tem 24 horas. Lá mais show. Vamos lá? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Foi uma ordem. E fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para o quê? A parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o quê? Contrário. Mas a 4ª vigília da noite, diga, mas a 4ª, não entendi, vocês parecem comer feijão hoje, arroz. Mas a 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima de onde? Do mar, por cima das águas.
E os discípulos vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se dizendo: é o quê? É um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te honrar, te louvar, te agradecer. Aí foi falada a tua palavra, Senhor. Fala essa noite ao coração dos teus servos, coração das tuas servas. Ministra, Senhor, os nossos corações em nome de Jesus. Irmão, Jesus, ele despede a multidão. E antes de despedir a multidão, ele dá uma ordem aos discípulos. Outras versões diz que ele obrigou. Outras versões diz que ele fez. Então, se ele obrigou aos discípulos entrar naquele barco para passar para o outro lado, ele deu uma ordem. E quando a Bíblia diz que ele ordenou, é porque os discípulos não queriam ir. Pastor, mas por que os discípulos não queriam ir? Irmão, uma tempestade, um vento, ela não vem de uma hora para outra. E aqui nós estamos falando de pessoas que eram acostumadas a estar no mar. Nós estamos falando com pessoas aqui que eram pescadores. E eles entendiam como quando o mar estava agitado. Se você analisar, as marés altas, geralmente ela depois de 3 horas da tarde, o mar começa a agitar, as ondas começam a ser mais altas. Isso os discípulos sabiam. Então Jesus, ele praticamente obrigou os discípulos a entrar no barco para ir para o outro lado do mar. Então foi uma ordem que Jesus liberou aos discípulos. E os discípulos, meio com medo, mas decidiram obedecer Jesus. E a Bíblia diz que aqueles discípulos, eles entram no barco, e a Bíblia diz que Jesus vai orar. Isso Jesus, no meio da sua correria de anunciar o Evangelho, pregar a palavra, Jesus, ele tirava um tempo para orar. Porque muitas vezes na nossa correria, irmão, nós temos muitas coisas para fazer do dia a dia e esquecemos de orar. Esquecemos de buscar. Ou muitas coisas você deixa para buscar no final da tarde ou na noite. E muitas vezes do cansaço físico, de muitas coisas, tribulações, das coisas que acontecem na sua vida. Às vezes você diz: não, eu não vou orar hoje, eu vou deixar para amanhã. Ou amanhã cedo eu oro. E muitas vezes faz assim. Mas Jesus mostra para mim e para você que ele tinha a oração como prioridade. Então ele ordena aos discípulos que vá. E a Bíblia diz que ele fica só para o monte e vai o quê? Orar. E a Bíblia diz que os discípulos, eles entram naquele barco, né? E começam a remar. Quando você lê João, a Bíblia diz que ele estava em tantos estados. Já em outras versões diz que ele estava onde? No meio do mar. E quando você vai estudar essas coisas, quando você vai estudar quantos campos de futebol estava, você vai entender que para passar do outro lado era a média de 11 quilômetros. E quando a Bíblia diz que ele estava no meio do mar, e você soma 11 quilômetros, você vai dividir, aí você vai dar o quê? 5,5 quilômetros. Agora você imagine, ele já estava a 5,5 quilômetros no meio do mar.
as ondas agitadas, com o vento. E o mais terrível, o mestre não estava no barco. Porque da outra vez, quando você lê os evangelhos, você vai ver que outra vez, quando o mar se agitou, o vento veio, a tempestade veio, a Bíblia diz que Jesus estava onde? No barco, fazendo o quê? Dormindo. Isso é, mesmo que o mar estava agitado, o vento estava agitado, estava aquela luta, aquela batalha, e o barco em tempo de afundar, e Jesus dormindo, mas eles tinham uma certeza, disse: ei, pode o vento estar agitado, pode o barco querer afundar, mas Ele está aqui com nós. Jesus está aqui, a confiança deles era Jesus. Mas imagina ele no meio do mato, com aquele vento, irmão, no meio do mar, com aquele vento, e o que é que acontece? Jesus não está no barco, Jesus não estava com eles, mas Jesus deu uma ordem a ele, que eles iam passar para o outro lado. E é isso que eu quero te dizer essa noite. Nós já estamos no segundo semestre do ano. E eu tenho certeza, irmão, que a passagem do ano para esse, você recebeu muitas palavras proféticas. Você recebeu muitas palavras na sua vida, direcionada por Jesus, direcionada por profeta, direcionada por homens de Deus, por mulheres de Deus. Quantas palavras proféticas nós liberamos aqui na virada do ano, que Deus ia fazer algo extraordinário na tua vida, na tua casa, na tua família. E quantas palavras você recebeu, e às vezes nenhuma ainda se realizou na sua vida ainda. Tem muitas pessoas que recebem palavras, mas não tomam posse das palavras. Tem muitas pessoas que recebem a palavra, porque Deus tem uns pensamentos bons para mim e para você. Tem promessas, tem coisas extraordinárias para fazer na minha e na sua vida. Mas muitas vezes as pessoas recebem a palavra quando está no outro dia, quando está com 1 mês, 2 meses, já não lembra mais das promessas, já não lembra mais das palavras. Isso é, Jesus ordenou aos discípulos que eles iam passar para o outro lado. Eles estavam debaixo de quê? De uma palavra. Então, se Jesus disse que vai fazer, Ele faz, irmão. Tem que tomar posse. E tem muitas pessoas que já passou da metade do ano, e as promessas e as palavras que recebeu sobre a sua vida não se cumpriu ainda, porque o inimigo já conseguiu tomar. Porque às vezes você diz: não vai dar certo, alguém profetizou, mas eu não creio que vai acontecer isso não. Quem tem fé não duvida, irmão. A Bíblia diz que aquele que duvida, ele é como onda do mar. Então simplesmente está aqueles discípulos no meio do mar, e a Bíblia diz que era o quê? A 4ª vigília da noite. E quando você vai estudar o que significa 1ª, 2ª, 3ª e 4ª vigília da noite, você vai entender. Irmãos, a 1ª vigília, ela era dada de 6 horas da noite até 9 horas da noite. Isso é, de 6 horas até as 9 horas da noite. A 2ª vigília, ela é de 9 horas até a 12 horas da noite, até a meia-noite. Isso se chamava 2ª vigília da noite. A 3ª vigília era de quê? De 12 horas da noite, a virada da noite para o dia, de 12 horas da noite, para quê? Para 3 horas da manhã. Dá quantas horas de relógio? 9 horas, porque nós não sabemos detalhadamente que hora foi que eles saíram, se foram 4 horas, se foi 5 horas, ou se foi na 1ª vigília depois de 6 horas. Então só aí dá 9 horas. E a Bíblia diz que a 4ª vigília da noite, isso é, ele estava entre 3 e 6 horas da manhã. Isso é, já pensou você no meio do mar, irmão, agitado pelo vento, você remando, e a Bíblia diz que o vento era contrário. Imagina esses homens remando, sem Jesus estar no barco, já mais de 9, ou vamos botar aqui 9 ou 12 horas, que nós na verdade não sabemos o horário que eles saíram, se foi 4, foi 5, a Bíblia fala das 4ª vigília da noite, então provavelmente entre 9 e 12 horas de relógio, você só remando no meio do mar. E uma coisa que é extraordinária, irmão,
A Bíblia diz que ele estava no meio do mar. É o processo. Ou você decide passar, que tem mais 5,5 km para frente, ou você decide recuar, ou você decide retornar, ou você decide não obedecer a palavra. Mas eles, o que é que acontece? A Bíblia diz que quando é na quarta vigília da noite, aqueles homens no meio do mar, remando, vento ao contrário, sem Jesus estar no barco. Imagine esse horário, irmão, da noite. Aí a Bíblia diz que na quarta vigília da noite aparece um homem andando por onde? Por cima das águas. Qual era o problema daqueles homens? Não era o mar agitado? Não era o vento agitado? O problema daqueles homens não era isso. Mas lá vem o nosso mestre, em cima das águas, em cima do problema. Porque o nosso mestre é assim. Às vezes você tem um problema grande e ele anda em cima do problema. Às vezes tem um gigante grande se levantou sobre a sua vida, ele derruba o gigante. Às vezes a dificuldade, ele derruba a dificuldade, porque ele é maior do que a dificuldade. O nosso Deus é maior do que o problema, do que a tempestade, do que o vento, do que o gigante se levanta. O nosso Deus é extraordinário. Então quando aqueles homens, imagine, entre 3 e 6 horas da manhã, aqueles homens remando, aqueles homens naquela escuridão, e aparece um homem andando em cima das águas. Será o que era que você ia dizer? Será o que era que você ia pensar? Um mar agitado, um vento, e você vê uma pessoa andando por cima do mar, você ia dizer o quê? Imagina aí, você ia dizer que era o quê? Que era normal? Não, você ia dizer a mesma coisa que eles disseram. É um fantasma. Eles ficaram com medo. Eles ficaram. Isso é. O que é que eles disseram? Isso é espiritual. A essa hora da manhã, nesse escuro, e vem um homem andando por cima das águas. Aí eles começaram a gritar: é um fantasma. Mas quando eles começaram a gritar: é o fantasma, Jesus diz: não temas, sou eu. É nessas horas, irmão, de aflição, de luta, de batalha, que Jesus chega e diz: não tema, que eu sou contigo. Não se assombre, que eu sou teu Deus. É nessas horas que Jesus, você clama e ele aparece. É nessas horas que você está passando dificuldade, problema, que ele aparece para resolver o problema. É nessas dificuldades, é nessas lutas que muitas vezes você é provado. É nessas horas que muitas vezes nós somos provados. Aí o que é que acontece, irmão? Quando eles dizem que é um fantasma e Jesus se revela para ele, Pedro, muito ousado, Pedro diz: Senhor, se é tu mesmo, peça que eu vá contigo, que eu caminhe sobre as águas para ir até ti. E aí que começa a minha ministração. O que é que Jesus disse? O que é que Jesus disse? No versículo 29, coloca aí. O que é que ele diz a Pedro? E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Isso é, irmão, Jesus, ele liberou uma palavra. Isso é, quando nós andamos alinhados com a palavra liberada por Jesus, nós avançamos, nós crescemos, nós temos respaldo. Por isso que Jeremias disse: eu velo pelas minhas palavras e faço elas cumprir. Por isso que o salmista Davi diz: guardei a tua palavra na tábua do meu coração para não pecar contra ti. Por isso que o salmista Davi diz: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o quê? Para o meu caminho. Isso é, quando Jesus ele manda,
Quando Jesus ordena, quando Jesus libera a palavra e nós obedecemos, o sobrenatural acontece. Porque Ele liberou a palavra. E a palavra ela é direcionada em duas partes. A palavra logos e a palavra rema. Longo é a palavra de Deus escrita. E rema é quando Deus fala através você através da palavra. Isso é quando você recebe, quando Jesus fala. Isso é, Jesus liberou uma palavra rema para Pedro. Aí o que é que acontece, irmão? A palavra de Jesus nos dá coragem para sair do barco. Isso é, Jesus libera uma palavra para Pedro sair do quê? Pedro saiu do barco. Imagina os outros discípulos olhando para Pedro, eu conjecturando, né? Aí os outros discípulos dizem assim: esse homem está doido, esse homem vai descer do barco, eu acho que ele não vai dar nem um passo, ele já vai se afundar. Imagina aqueles homens pensando, aqueles homens com medo, aqueles homens olhando e dizem assim, aí o outro dizia, acho que ele não vai passar ele não vai dar nem os 3 passos, e vai se afundar. Mas Pedro tinha uma palavra, irmão. Jesus disse o quê? Vem, isso é. Quando Jesus disse que vai, é para nós ir. Quando Jesus libera a palavra e nós andamos alinhados com ela, as promessas de Deus a cumprem na minha e na sua vida. E essas palavras, 66 livros, que Jesus fala comigo e com você. 66 livros, Deus falando com o homem. Deus falando comigo e com você. Mais de 8.000 promessas tem na palavra de Deus. Isso Deus falando com você. Isso Deus falando com tua família. Isso Deus falando das promessas. E Deus falando das coisas extraordinárias que tem para fazer na sua vida. E muitas vezes você não tem tempo para ler. Você não tem tempo para escutar. Você não tem tempo porque as correrias do dia a dia, as lutas da batalha, não dá tempo para você ler. Ei, se você não priorizar essa palavra de Deus aqui para a sua vida, as promessas, como é que as promessas de Deus vai acontecer na sua vida? Como é que você vai cuidar da sua casa? Como é que você vai cuidar do seu filho? Como é que você vai cuidar do seu casamento? Como é que você vai cuidar das promessas que Deus tem para a sua vida? Se você não quer ler, se você não quer saber o que está escrito aqui. Certo centurião chegou para Jesus e falou que o criado dele estava doente. E Jesus liberou uma palavra e disse o quê? Vai, porque teu servo está curado. E ele creu e foi. Ele queria que Jesus fosse lá. Ou Jesus queria na casa dele e ele disse: não, Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas dizer uma só palavra e meu criado será curado. Isso é, irmão, esse mundo foi feito através da palavra. O que foi que Lázaro recebeu naquele sepulcro depois de 4 dias? As irmãs dele disseram: já fede, já cheira mal. Depois de 4 dias, Lázaro recebe uma palavra de Jesus. E o que é que Jesus disse? Sai para fora, Lázaro. E Lázaro saiu por quê? Porque foi liberada uma palavra. E eu te digo, irmão, quantas palavras tu recebeu esse ano na sua vida, e você não toma posse dessa palavra, e você não vive o sobrenatural, e você não anda sobre as águas. Você precisa entender isso. A palavra de Jesus nos faz nós sair do barco, faz nós viver o sobrenatural, faz nós viver o extraordinário. E Pedro não saiu do barco pelo emocional, pela força. Pedro saiu do barco porque ele tinha uma palavra. O mestre liberou uma palavra. Disse: vem, Pedro. E Jesus já liberou uma palavra para a sua vida, para a sua família. Que as coisas, promessas de Deus vai ser realizada na sua casa, na sua família, no seu casamento, nos seus filhos, na tua parentela. Deus já tem liberado uma palavra, e coisas extraordinárias fará o Senhor em você e através de você. A palavra já foi liberada. Quando Jesus libera uma palavra, ele se torna a base para você sair do lugar da limitação.
Isso é, quando Jesus libera a palavra para Pedro, diz: vem. Pedro já estava o quê? Na palavra de Jesus. E Pedro começa o quê? Ele começa a andar sobre as águas. Ele começa a andar sobre as águas, focado em quem? Numa palavra, focado em Jesus. E ele começa a viver o sobrenatural. Ele desce do barco e começa a viver as coisas extraordinárias de Deus. Aqueles que achavam que ele ia se afundar, ele já estava acreditando no sobrenatural. Porque muitas vezes Deus quer que nós ative a nossa fé. Porque a nossa fé ela é como um músculo. A nossa fé é como um músculo. Você que vai para a academia, você sabe. O seu músculo vai crescendo a partir do momento que você vai malhando, que você vai fazendo musculação. A palavra é a mesma coisa. Quanto mais você lê, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então quanto mais você lê, mais gera fé. Quanto mais você ouve, mais gera fé. Aleluia. Repita comigo: a palavra de Jesus nos dá coragem para sair do barco. Jesus disse: vem, Pedro. Segunda, enquanto os olhos de Pedro estão em Jesus, o impossível se torna realidade. Isso aí, quando Pedro estava focado em Jesus, as coisas estavam andando, as coisas estavam avançando, o sobrenatural estava acontecendo, as coisas extraordinárias estavam acontecendo. Isso é, a operação de maravilha estava acontecendo. Por quê? Porque Pedro estava fitado os olhos em Jesus. E isso é o que faz nós crescer. Isso é o que faz nós viver o sobrenatural. É nós focar os nossos olhos aonde? Jesus, ator e consumador da nossa fé. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós paramos de ver os defeitos dos irmãos. Quando nós olhamos para Jesus, nós paramos de ver o defeito do pastor. Quando nós olhamos para Jesus, nós paramos de criticar os irmãos. Quando nós estamos com os olhos focados e filtrados em Jesus, nós paramos de achar defeito na igreja, de achar defeito nos líderes, de achar defeito nos obreiros, de achar defeito em fulano de tal, em cicrano, em beltrano. Isso é, quando você está focado em Cristo, irmão, ele estava vivendo o sobrenatural, as coisas extraordinárias. Mas o que é que acontece com Pedro? O vento era o mesmo, o mar era o mesmo, mas o que é que Pedro faz, irmão? Ele tira o foco, ele tira o olhar de Jesus e começa a olhar para quê? Para o vento. Ele tira o olhar de Jesus e ele começa a olhar para outros lados. Então quando ele tira o foco e ele tira o olhar de Jesus, o que é que acontece? A Bíblia diz que ele começa o quê? A afundar. E isso é o que acontece na vida de muitos cristãos, irmão. Eles começam a andar focados em Cristo, fazendo a obra, pregando o Evangelho. E quando ele está crescendo, avançando, as promessas de Deus cumprindo na vida dele, ele começa a tirar o foco de Cristo, ele começa a olhar, ele começa a tirar o olhar de Cristo, ele começa a olhar o defeito, a olhar para as pessoas. E o que é que acontece? Ele tira o foco de Cristo e começa a olhar para as pessoas, começa a ver defeito nas pessoas, na obra, no ministério, no pastor, seja lá quem for. E o que é que acontece? Ele começa a andar, ele começa a ficar para trás, ele começa a afogar, as coisas não dão mais certo porque ele tirou o foco de Cristo. Tem muitas pessoas sem direção, tem muitas pessoas querendo voltar, tem muitas pessoas querendo, mas tirou o foco de Cristo, focou nas pessoas. E quando você tira o olhar de Cristo, irmão, e foca nas pessoas, você vai errar, você vai falhar. Sabe por quê?
Porque quem está aqui em cima pregando a palavra não é perfeito. Eu não sou perfeito. Eu posso ter falha. Às vezes você olha para uma pessoa e diz: rapaz, fulano ali, eu já cacei um defeito, já cacei um erro, não achei. Mas às vezes porque você não passa o dia todo com essa pessoa. Irmão, só tem um que nasceu, morreu e ressuscitou e não achou defeito nele. Esse algum foi Jesus. Então, irmão, quando você entra, quando você vem para a igreja e você foca, o seu olhar é todo para o pastor, para a pastora, ou seja, para o líder, ou seja, para aquilo, você está totalmente errado. O pastor aqui, ele fala de Jesus. O pastor Hugo fala de Jesus, a pastora Alexandra de Jesus, o pastor Jacques de Jesus fala, a pastora Kemi também fala de Jesus, a pastora Fábia também fala de Jesus. Por quê? Porque o nosso alvo é Jesus, nós anunciamos Jesus, nós pregamos Jesus, o seu alvo é Jesus, o alvo do pastor José é Jesus, o seu olhar é para Jesus, o seu foco é para Jesus. Para de focar nas pessoas, porque as pessoas são cheias de defeitos. Foca no Jesus que está sendo pregado. Foca no Jesus que está sendo anunciado. Foca no Jesus que te salvou, curou e te libertou. Pedro começou a olhar para os problemas. Pedro começou a olhar para o vento. Pedro tirou o foco de Jesus, começou a olhar para o mar. E ele começou o quê? Afundar. Diga, começou a afundar. Diga, começou a afundar. Pedro viveu o sobrenatural enquanto estava focado em Jesus. O mar continuava agitado, o vento continuava forte, mas a palavra de Cristo sustentava seus passos. Isso mostra que o milagre não depende da ausência de tempestade, mas da presença de Jesus no meio dela. Quem mantém os olhos em Jesus consegue caminhar acima daquilo que antes o afundaria. Vou repetir de novo. Quem mantém os olhos em Jesus consegue caminhar acima daquilo que antes o afundaria. Não tire os olhos de Jesus. Foque em Jesus. Teu alvo é Jesus, tua direção é Jesus. João 14,6 diz: Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por mim. 1 Timóteo 2,5 diz: só há um só Deus e um só mediador entre os homens, Cristo Jesus, o justo. A Bíblia diz que em outro não há salvação, porque em cima no céu, embaixo na terra, nenhum nome é dado entre os homens que nós devemos ser salvos, a não ser Cristo Jesus. Então teu foco é Ele, teu alvo é Ele, a direção está nele. Terceiro e último, quando tiramos os olhos de Jesus, começamos a afundar. No versículo 30 diz bem assim: mas sentindo o vento forte, ele teve o quê? Medo. Porque quando você tira o foco de Jesus, quando Pedro tirou o foco de Jesus, ele começou a ter medo. E o medo vem e diz: você não vai vencer, as coisas não vão dar certo na sua vida. Quando você tira o foco de Jesus, você começa a afundar e dizer bem assim: o medo toma conta de você. Aí você diz bem assim: de maneira nenhuma vai acontecer aquilo que o irmão disse. Eu recebi uma palavra, irmão. A igreja ainda era lei. Eu recebi uma palavra, sabe quantos anos faz? Não sei se nós já tem 15 anos que congrega aqui, mas eu recebi uma palavra de um homem lá de Recife. Se eu não me engano, o nome dele é André Vitor. E eu estava sentado assim como você está, ouvindo a palavra como você está, novo convertido. E ele liberou uma palavra e disse bem assim: Deus está levantando, Deus tem um chamado de pastor para uma pessoa que está aqui dentro. Há 15 anos atrás. E
E aquela palavra, ela tocou no meu coração. Um homem que eu nunca tinha visto. Não sabia nem de onde era. Aí o pastor me chamou na frente e disse: José, essa pessoa é você. Deus já tinha falado no meu coração, agora Ele confirmou. Eu tomei posse dessa palavra, irmão. Mas eu nunca quis passar por cima dos outros para ser pastor, criticar os outros para ser pastor. A palavra foi lá atrás, 15 anos. Fui obreiro, fui diácono, fui presbítero, e sempre no processo de Deus. O pastor Jacques veio por último. E sabe qual foi a minha oração diante de Deus? Eu disse: Deus, se tiver no teu tempo e na tua hora, e se quiser me ungir, tudo bem. Se não for, fique em paz. Tudo é no teu tempo. Quando foi o ano passado, nós fomos para o Piauí, fomos ungidos pastor. Isso é, a palavra estava aqui. Tem palavras para a tua vida que é para esse ano, mas tem palavra que é para o ano que vem. O que você tem de guardar é essa palavra, e não ter medo e dizer que não vai acontecer, e não deixar o diabo tomar conta dessa palavra e roubar essa palavra do teu coração, porque Deus tem as promessas para a tua vida e vai se cumprir. Não deixa o medo tomar conta. Deus tem coisas extraordinárias para fazer na sua vida. Aí o que é que acontece quando Pedro começa a afundar? Ele faz uma das orações mais ligeiras da Bíblia. Ele diz: Senhor, salva-me, porque ele estava afundando. E o que é que acontece? Jesus vai lá dar a mão a Pedro. E o interessante, irmão, que Pedro volta, mas Jesus caminhando por cima das águas para o barco. Aí quando Jesus entra no barco, a tempestade para. O problema de Pedro começou quando ele trocou o foco da palavra pelo foco da tempestade. O medo entrou quando os olhos saíram de Jesus e passaram a considerar a força do vento. Isso nos ensina que muitas vezes não afundamos por falta de promessa, mas por permitir que o medo fale mais alto do que a voz de Cristo. O que sustenta sua caminhada não é a calmaria ao redor, mas a direção de Jesus diante de você. Vou repetir: o que sustenta sua caminhada não é a calmaria ao redor, mas a direção de Jesus diante de você. Eu não sei como você chegou aqui, mas certa vez Deus chama Ezequiel e leva Ezequiel a um vale de ossos secos. Isso é, não tinha vida nenhuma ali, só tinha ossos. Não tinha homem, só tinha Ezequiel e Deus. E era um vale de ossos secos, que não tinha vida. Era só ossos. E Deus libera a palavra para Ezequiel e diz: profetiza desses ossos, dá vida a esses ossos. E hoje eu sou o profeta do Senhor na sua vida. Ele liberou uma palavra sobre aqueles vales de ossos secos. E quando ele libera a palavra sobre aquele vale de ossos secos, aqueles ossos começam a dar vida, os nervos, a carne, e ali é levantado um exército, Senhor. Isso é, se a palavra foi para um ossos secos, irmão, que não tinha vida, e de maneira nenhuma alguém olhando para aqueles ossos ia dizer que ali ia sair alguma coisa.
Mas o profeta, através da palavra de Deus, ele profetizou, e ali se levantou vidas. Agora você imagine, você olhe para você, e além de seus ossos, tem seu olhar, tem os seus olhos, tem os seus braços, tem as suas pernas, e você está em perfeito estado. Imagine se Deus fez aquilo no vale de ossos secos. Imagine o que é que Ele pode fazer em você, com você, através de você. Ei, não deixe que as promessas de Deus ela fique para trás sobre a sua vida, porque a Bíblia diz: e os teus ouvidos ouvirão uma palavra que está por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele sem desviar nem para a esquerda nem para a direita. A Bíblia diz que aquele que coloca a mão do arado e olha para trás, ele não é apto ao Rei dos céus. Deus não chamou você para parar. Deus chamou você para você sair do barco e andar sobre as águas. Deus chamou você para você viver o sobrenatural. Deus chamou você para fazer as coisas extraordinárias. A Bíblia diz que Deus não faz nada aqui na terra sem primeiro comunicar com os seus. Isso é, você é escolhido e você é chamado de Deus. As promessas de Deus na sua vida não terminou ainda. Pode essa noite estar apenas começando. Isso é, as promessas de Deus, ela pode essa noite estar apenas começando. Sabe por quê? Porque você vai tirar o foco das pessoas. Você vai tirar o olhar das pessoas. E seu olhar agora vai ser filtrado, direcionado para Jesus. Porque só Ele pode fazer. Só Ele pode restaurar você. Só Ele pode dar vida. Só Ele pode pegar em sua mão e dar voltas mais você. E dizer bem assim: por mais que o mundo olhe para você diferente, por mais que as pessoas digam que você não vai vencer, por mais que as pessoas olhem para você e digam que as coisas, as promessas de Deus não vai cumprir na sua vida, mas eu quero ser voz profeta essa noite e dizer: Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Pastor, e por que é que Ele não fez ainda? Porque você está os olhos filtrados nas pessoas. Mas essa noite você vai tirar os olhos das pessoas e focar em Cristo. E você vai dizer: meu alvo é Cristo, a minha direção é Cristo, quem me chamou foi Cristo, quem morreu por mim foi Cristo, quem me libertou foi Cristo, quem me salvou foi Cristo. Você pode ficar de pé essa noite. Você que quer andar e viver o sobrenatural de Deus. Você que quer sair do comodismo. Você que quer viver as coisas extraordinárias de Deus. Você que quer viver o sobrenatural. Hoje é um dia para você recomeçar. Hoje é um dia para você entender e compreender. Abra seu coração essa noite. Você que criticou, você que falou, você que não conseguiu perdoar ainda, você que está paralisado esse ano, você não conseguiu viver as promessas de Deus ainda, você que está caindo e se levantando, você que está caminhando como um passo de tartaruga, você que não conseguiu avançar ainda, crescer, as promessas travadas, o ministério travado, a vida travada, o trabalho travado, as coisas não estão dando certo, as coisas não avançam. Hoje é a noite de você lançar tudo para fora. Hoje é a noite de você profetizar sobre a sua vida. Hoje é a noite de você soltar o leão que ruge, que está dentro de você.
pai aí. Complexo de inferioridade. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Ansiedade, lança fora essa ansiedade. Por onde quer que chame, Não está conseguindo perdoar. leva-me mais fundo do Peça força a Deus. sobre as águas eu caminho. Pedro, quando estava afundando, ele clamou: Jesus, eu não sei qual é o gigante, eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é a batalha, Pra que em tudo em ti eu não sei qual é a luta, a batalha que você está passando. Mas Pedro, quando viu que estava afundando, ele clamou Jesus. E hoje é a noite de você clamar a Ele. Eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é a batalha, eu não sei qual é o gigante que tem se levantado sobre a sua vida. Mas eu quero te dizer que o Jesus que está aqui essa noite, Ele pode lançar fora a ansiedade, a dor. Ele pode derrubar esse gigante que tem se levantado na sua vida, na sua casa, no seu casamento. Ele pode mudar a tua história essa noite. A Bíblia diz: clama a mim que eu te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Eu não sei se é do teu casamento, eu não sei se é uma dor, se é uma enfermidade, eu não sei. Mas Ele sabe. Ele quer que você abra o coração essa noite. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua vida essa noite. E isso depende de você. Ele disse a Lázaro: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu para fora. Ei, acorda tu que dormes. Jesus te chama para fora essa noite. Jesus te chama para você sair do barco e começar a viver o sobrenatural, e começar a viver as coisas extraordinárias. Ei, sai do barco, começa a andar sobre as águas. Lança fora as tuas limitações. Lança fora as suas limitações. Eu não sei pregar, eu não sei evangelizar. Ei, lança fora as limitações. O Deus que te chamou, Ele sabe de todas as coisas. E Deus, Ele não erra. Quando Ele te chamou, Ele te escolheu. Lança fora o complexo de inferioridade. Lança fora a falta de perdão. Você consegue perdoar sim. Você consegue viver o sobrenatural sim. Você consegue viver as coisas extraordinárias de Deus sim. E tudo pode começar a partir de hoje. E você, a partir de hoje, você abriu o coração para Jesus. E você disse assim: Jesus, salva-me. Diga assim: Jesus, vem ao meu encontro. Diga: Jesus, vem ao meu encontro. Eu necessito. Eu preciso. Eu quero mudar. Lança fora as limitações, irmão. Quem chamou é fiel para cumprir. Lança fora. As coisas não estão dando certo. Lança fora. Pede perdão a Ele das vezes que você falhou, das vezes que você errou. Tudo começa através de um pedido de perdão. Peça perdão a Deus essa noite. Abra seu coração para Ele. As promessas estão paradas, paralisadas. Foi você mesmo. Mas Deus, essa noite, Ele quer destravar. Ele quer destravar. Ele quer fazer uma nova história na sua vida. Ele quer mudar teus passos. Ele quer mudar tua história. Ele quer mudar teu casamento. Decida essa noite viver as coisas extraordinárias. Decida essa noite sair do barco. Decida essa noite andar sobre as águas. Decida essa noite. Tira o olhar das tempestades. Tira o olhar do vento. Tira o olhar das limitações, da ansiedade, e começa a olhar para Ele, autor e consumador da vossa fé.
peleja é do Senhor. É Ele que peleja por vós. É Ele que peleja por vós. É Ele que vai adiante de ti. É Ele que vai endireitando os caminhos tortuosos. É Ele que vai quebrar as portas de bronze. É Ele que vai despedaçar os ferrolhos de ferro. É Ele que vai te dar riquezas escondidas e tesouros a se coberto. Para que tu saibas que eu sou o Deus de Israel, que te pega pela tua mão e diga: não temas, porque eu serei contigo. O teu alvo é Cristo, o teu foco é Cristo. Aleluia. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Irmão, nós temos ali a cantina abençoada. Vai ter não hoje não? Vai não? Ai mesmo, rapaz. Como é que pode, hein? Nós fazendo jejum, eu estou fazendo jejum de trigo. E as irmãs queriam, rapaz, vocês vigiem. Irmão, falar nisso, né? A pastora ministrou na quinta, né? E abriu um jejum. Louvado seja Deus. Com 3 tipos de jejum para você escolher. Ou você tira açúcar total.